Olá, aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula do 5º ano de Ciências e hoje nós vamos falar dos movimentos de rotação e translação. Vamos ver qual é a habilidade que essa aula está trabalhando. Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de rotação e translação da Terra. Quando nós falamos de movimento do Sol e das estrelas, nós estamos falando de movimento aparente. E esse movimento aparente acontece porque a Terra se movimenta. Então, nós vamos falar sobre esses movimentos. Esse aqui é o nosso sistema solar feito em aquarela. E quando o nosso sistema solar é representado em aquarela, maquete, desenho, a gente não consegue preservar a escala real, a proporção real entre os tamanhos dos planetas e a distância que existe entre eles e o Sol, ou entre eles mesmo, entre os planetas, ok? Mas é uma representação e você consegue ver ali, né, o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas giram em torno do Sol, porque o Sol tem uma massa bem maior que a dos planetas e exerce gravidade sobre eles. Então, eles ficam girando, eles têm uma órbita, né, que eles vão fazer em volta do Sol. Essa órbita é como se fosse um caminho que eles vão ficar fazendo ali em volta do Sol. E a órbita é elíptica, parece que você pegou um círculo e deu uma esticadinha nele. Isso é o caminho que esses planetas vão fazer. Nós vamos falar mais especificamente da Terra, do planeta Terra, embora a gente comente também um pouco sobre os outros nessa aula, tá? Rotação e translação são os dois principais e mais conhecidos movimentos realizados pelo planeta Terra. Juntos, eles são responsáveis por uma infinidade de fenômenos que se manifestam na atmosfera e na litosfera, interferindo no clima, no relevo e até na duração dos dias e das noites. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. O tempo que o planeta leva para completar esse giro é de 24 horas. Então aqui você já descobriu qual é a origem do período de um dia. Um dia não são aproximadamente, ali a gente está falando 24 horas, mas é aproximado. Aproximadamente 24 horas, então, o dia vem do movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo. Se você quiser pensar em algo que seja bom para exemplificar isso, algo para você ter uma noção do que é isso, é só você pensar em um peão ou uma Beyblade, que é um tipo de peão também, girando. Ela fica ali girando em torno dela mesma, né? Dele mesmo ali o peão. Então, a Terra faz esse movimento em torno de si mesma e esse movimento dá origem ao dia. A principal consequência é a existência alternada entre os dias e as noites, pois se não houvesse esse movimento, haveria apenas dia em um lado do planeta, que seria extremamente quente, e apenas noite no outro lado, que seria extremamente frio. Então veja só, aqui nós temos um pedacinho daquela ilustração do nosso sistema solar. Esse aqui é o Sol e esse aqui é o nosso planeta, a Terra. Por enquanto, nós vamos falar do movimento de rotação. A Terra tem um eixo, que não é muito retinho não, mas eu fiz muito ruim. Ela tem um eixo imaginário, né, assim, que é um pouco inclinado, e ela gira em torno desse eixo, ela vai ficar girando aqui assim. Se ela está recebendo luz do Sol, veja só, a luz vem deste lado. Portanto, esse hemisfério aqui recebe luz. Aqui é dia.
Esse outro que não está recebendo está escuro, é o que a gente chama de noite. Durante o dia nós sentimos mais calor, porque nós estamos recebendo radiação solar. Nós também temos a claridade do sol nos iluminando, enquanto durante a noite isso não acontece. Por que que os dias e as noites se alternam? Eu disse que nesse hemisfério está dia e nesse hemisfério está noite, porque daqui a algumas horas isso vai se alternar, à medida que a Terra gira, onde era noite vira dia, onde era dia vira noite. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol e que leva 365 dias, 5 horas e 48 minutos para ser completo. Então, veja só, a Terra, ao mesmo tempo que ela está girando em torno do eixo, imaginou o peãozinho na hora que eu te falei? Agora você já viu quando o peão, além de girar em torno de si mesmo, ele dá umas voltas? Então imagina agora a Terra girando em torno de si mesma e ao mesmo tempo em torno do Sol. Em torno do Sol é o que a gente chama de translação, que é a órbita que ela faz em torno do Sol. E isso gasta 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Beleza, professora? 365 dias, eu já sei, é o período de um ano. Acontece que aqui sobraram 5 horas e 48 minutos, que é mais ou menos, vamos colocar assim, 6 horas, aproximadamente 6 horas. E aí, se ela não está completando a volta, como é que a gente vai lidar com isso? O ano está ficando devendo ali um pedacinho de volta. Como que a gente faz para corrigir essa diferença? Então, a gente chama isso de ano bissexto. Perceba uma coisa, quando a gente falou que sobrou um tempo, esse tempo que sobrou é aproximadamente 6 horas. Se nós juntarmos 6 horas vezes 4, nós temos 24. Então, a cada 4 anos, esse tempo que sobrou dá para fazer um dia, certo? Então, a cada 4 anos, nós temos um dia a mais em fevereiro. Então, a cada 4 anos, fevereiro tem mais um dia. No seu caderno você não abrevia assim não, tá? Aqui era para caber. Então, veja só, a cada 4 anos nós temos um ano bissexto, que é aquele ano em que o mês de fevereiro vai ter um dia a mais. Por que o mês de fevereiro? Porque ele é o menorzinho. Então, a gente tem o ano bissexto para corrigir essa diferença no período da translação, né? Essa diferença de quase 6 horas no período da rotação. Esse movimento é o responsável direto pela existência das estações do ano. Como o eixo de inclinação do nosso planeta é de 23 graus e 27 minutos. Então, o eixo do nosso peão, ele é um pouquinho, é como se o peão tivesse um pouquinho tombadinho assim enquanto ele gira. E isso dá origem às estações do ano. Vamos ver aqui. Olha só. A gente tem aqui o eixo inclinadão. Aqui está o eixo, está bem clarinho, então vou realçar para você. Porque o eixo está assim, nós temos aqui um hemisfério recebendo mais luz solar. Então, nesse hemisfério, ali no caso no norte, é verão. Se ele está inclinadinho assim e aqui é verão, o hemisfério sul está mais distante. Então, no hemisfério sul, a gente tem, vou fazer de outra cor, a gente tem inverno. Aqui está frio. Quando
o planeta está lá do outro lado. E no hemisfério norte é inverno. Então, no hemisfério sul será verão, porque essa inclinação vai mudar a incidência de raios solares. E no outono e na primavera, isso vai ser melhor distribuído, mas nós temos épocas diferentes por causa dos ciclos da natureza, ok? Então, o que é importante você entender? Que existe uma alternância quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. Quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Isso explica um monte de coisas que a gente tem ali nas datas comemorativas, nas decorações, um monte de coisas que acontecem que a gente não entende se não parar para observar. Quer ver alguns exemplos? Vamos lá. Antes de ver os exemplos, vamos olhar aqui a questão da translação de outros planetas. Lembra que eu te falei lá no começo que no sistema solar, os planetas têm uma órbita que eles fazem em torno do Sol? Né? Todos os planetas realizam a translação porque o Sol exerce gravidade sobre eles. Acontece que alguns planetas estão mais próximos do Sol e outros mais distantes. Essa ilustração que não preserva as escalas, preserva a ordem em distância do Sol. Então veja só, Mercúrio tem uma órbita bem menorzinha, Vênus um pouquinho maior, Júpiter, que está lá depois de Marte, tem uma órbita mais distante, porém um caminho maior a percorrer. Saturno também. Quando você vai caminhando para mais distante do Sol, a órbita vai aumentando, ou seja, o caminho vai se tornando mais longo. Então, nós temos aqui, olha, Mercúrio com um ano, quer dizer, um período de translação de 87,97 dias, aqui a gente fala de dias terrestres, tá? Então, seria um ano menor do que o nosso. A gente tem Vênus com 224 dias, né, nesse ano, nessa translação. Sempre que eu falo dias, são dias terrestres, ok? A Terra, né, que vem depois de Vênus, com 365. Aqui, veja só a mudança nesse gráfico. A partir de Marte, nós já estamos medindo em ano. Então, Marte gasta quase 2 anos terrestres para fazer a sua translação. É quase o dobro da Terra. A gente tem Júpiter com quase 12 anos terrestres para completar a sua translação. Saturno com 29,5 mais ou menos anos terrestres para completar a sua translação. Urano também com muito tempo para completar, muitos anos terrestres. Isso quer dizer que enquanto a Terra dá um giro em volta do Sol, esses planetas fizeram apenas um pedacinho do seu caminho. Até chegar lá, Plutão, gente, está aqui, mas Plutão não é mais um planeta. Ele ainda existe, ele ainda está lá, ele ainda gasta esse tempo para fazer a translação dele, mas ele não é mais considerado planeta. A gente até chegar aqui em Netuno, que vai ter 164 anos, quase 165 anos terrestres para dar uma volta. Então, veja só, um ser humano não vive tempo suficiente para Netuno completar uma volta dele no Sol, uma translação. A gente não viveria um ano lá em Netuno, pelas condições, é claro que não, mas pelo tempo do ano de Netuno, da translação de Netuno, também não viveríamos. Aqui, você observa como é que são maiores, à medida que se distanciam, as órbitas vão ficando, negligenciei Marte, vão ficando cada vez maiores. Isso aqui você entendeu, não é mesmo? Há períodos em que os dias são maiores do que a noite, nós chamamos de solstício de verão.
Por causa daquela inclinação do eixo, da época do ano, né, da estação do ano, a gente tem o solstício de verão, quando o dia é maior do que a noite. Em sua origem, as festas juninas eram comemoradas na Europa durante o solstício de verão. Durante o solstício de verão. Vai, professora, mas aqui na minha escola, quando faz festa junina, está fazendo um frio, que o professor pede para pôr vestido, pede para colocar camisa e tal, e a gente fica com frio ali. Como é que é isso? Você está se lembrando que isso é alternado entre os hemisférios? Então, se na Europa é verão, aqui para nós é inverno. Então, nós temos, né, as festas juninas aqui no Brasil no período do inverno, porque na sua origem ela era comemorada no solstício de verão na Europa. E a Europa está no hemisfério norte. Há períodos em que as noites são maiores que os dias, solstício de inverno. No hemisfério norte, o Natal é comemorado no solstício de inverno. Olha só, agora está explicado por que o Papai Noel usa uma roupa enorme, manga comprida, cheio de pluma, usa gorro, a decoração tem neve. E aqui faz tanto calor, porque se é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. Como nós estamos no hemisfério sul, o nosso Natal é no verão. A gente até conserva algumas coisas da decoração, da roupa do Noel e tudo mais, mas a gente percebe que tem alguma coisa errada enquanto decora, enquanto faz essas coisas, não é mesmo? Por causa da inclinação do eixo da Terra. Nós temos uma tradição que vem de outro lugar, que tem origem em outro lugar, onde a gente tem uma alternância de estações do ano por causa da inclinação desse eixo. E períodos em que eles possuem a mesma duração, eles aqui nós estamos falando de dia e da noite, né? Equinócio de primavera e de outono. Então, existem períodos, são os equinócios de primavera e de outono, em que o dia e a noite terão a mesma duração, 12 horas dia, 12 horas noite, que são os equinócios de outono e primavera. A Páscoa na Europa é no equinócio de primavera. Então, celebra-se a fertilidade, os ovos, os coelhos, que são animais muito férteis, os ovos, que é de onde sai muita vida, né? A vida vem ali do ovinho e tal. E aí, a gente tem, aqui no Brasil, a gente está no equinócio de primavera, na Páscoa? A gente está no outono, mas também é equinócio. Então, aqui a gente coincide o equinócio, mas não é equinócio de primavera como é lá. E o Festival da Lua na China é uma comemoração do equinócio de outono. Nós não temos uma comemoração paralela a ela aqui no Brasil, mas é um exemplo de comemoração no equinócio de outono. Além desses dois importantes movimentos, a Terra realiza outros 12 movimentos, envolvendo a precessão, a mutação, a revolução, entre outros. Mas isso você vai estudar mais para frente, nos anos seguintes. Na aula de hoje, nós conhecemos o movimento de rotação, aquele movimento que a Terra vai realizar em torno de si mesma, em torno de um eixo, né? E que vai dar origem aos dias e às noites. Esse movimento gasta aproximadamente 24 horas para acontecer, é o que nós chamamos de dia terrestre, um movimento completo em torno de si mesma, essa é a rotação. Entendemos o que é translação, que é o movimento realizado em torno do Sol, em uma órbita, que dá origem às estações do ano e ao próprio período de um ano. O período de uma translação é o que nós chamamos de um ano, aproximadamente 365 dias. Vimos que o ritmo dos movimentos dos astros determina o nosso calendário, pois se os movimentos determinam os dias e os anos, eles determinam a forma como a gente conta a passagem do tempo. O calendário é isso, a forma como a gente conta essa passagem.
empacotando esse tempo em dias, semanas, meses e anos. E aqui a gente viu até algumas datas comemorativas que têm como base esses movimentos. Eu espero que você tenha aprendido muito com a nossa aula. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!